Fala pessoal, beleza? Eu quero arrematar aqui um assunto sobre licenciamento ambiental com vocês, para vocês aprenderem a matar esse assunto aí agora comigo aqui em poucos minutos, tá? O licenciamento ambiental, a primeira coisa que você precisa saber é que existem competências para o licenciamento. Isso significa o quê? É tipo onde o meu empreendimento vai ser licenciado. Então existem três esferas, a esfera federal, estadual e municipal. E aí, para você entender, é o seguinte, como a Lei Complementar número 140 de 2011, ela remata esse assunto sobre a competência de cada esfera, tá? A primeira coisa que fica muito claro lá é que não existe uma hierarquia entre as esferas que cuidam do licenciamento ambiental. Então, a esfera federal ela não domina a esfera estadual e que não domina a esfera municipal. Na verdade, elas têm o mesmo nível hierárquico para o licenciamento ambiental. O que a Lei Complementar número 140 de 2011 trouxe foi que o IBAMA, que é o órgão licenciador federal, ele vai licenciar empreendimentos que fazem potencial impacto em divisa de países, que abrangem mais de um estado da federação, quando o licenciamento é militar ou nuclear, ou em plataforma, né, na plataforma continental brasileira. Então, assim, o IBAMA vai fazer os licenciamentos que são de maior abrangência e que eles têm questões vinculadas com mais de um ente, por exemplo, entre países, né, entre estados. Então, aí o IBAMA entra. Os outros licenciamentos vão ser estaduais ou municipais. Os municipais, eles são licenciamentos de menor abrangência. Então, os municípios eles vão licenciar, em geral, empreendimentos de menor porte e de menor abrangência dos impactos, tá? E aí, tudo que o IBAMA não licenciar, né, na esfera federal, e nem os municípios licenciarem, o Estado vai licenciar. Então, o Estado tem as suas obrigações e, além disso, ele tem a competência licenciatória residual, que ele faz tudo que o IBAMA tudo que a esfera federal não faz, e tudo que os municípios não fazem. Às vezes, alguns municípios, eles já tem a lei complementar que fala dos licenciamentos municipais, mas o município ainda não se organizou e não está pronto, não existe um conselho municipal de meio ambiente para licenciar empreendimentos, e aí o Estado ainda fica com essas obrigações. Então, é entender que não existe hierarquia entre as esferas e que existem regras do jogo para licenciar em cada uma dessas esferas aqui, beleza? Lei Complementar número 140 de 2011. A segunda parte aqui é entender a modalidade do licenciamento ambiental. O licenciamento ele tem três licenças básicas, que é a LP, LI e LO. Licença prévia, licença de instalação e de operação. Licença prévia atesta a viabilidade e a localização do empreendimento. A licença de instalação atesta autoriza a construção desse empreendimento, e a licença de operação atesta a operação desse empreendimento. E também tem a renovação das licenças, né? Então essas licenças, elas têm o quê? Prazo de validade e condicionantes, tá? Toda licença ambiental, ela tem condições para ser válida durante um período definido, tá? Então, a resolução CONAMA 237 fala da validade das licenças ambientais, do prazo, e também o licenciamento municipal, o estadual e municipal também vão falar sobre o prazo de validade do licenciamento. Geralmente, o licenciamento municipal, ele vai seguir as regras do licenciamento estadual, tá? Então, tem prazo de validade das licenças, elas têm condicionantes que, se elas não forem cumpridas, você não vai conseguir renovar a sua licença no momento da renovação. E aí, vamos explicar a modalidade rapidamente aqui então. Então, existem três tipos de licença, só que o empreendimento ele pode ser dispensado do licenciamento em alguns casos. Quais casos que ele pode ser dispensado? Quando ele está abaixo do mínimo da linha de corte do porte do empreendimento, tá? Tem lá na legislação, empreendimento de porte tanto a tanto é o mínimo para ser licenciado. Se o seu empreendimento for abaixo do mínimo, ou ele não constar na lista dos empreendimentos licenciáveis, esse empreendimento é dispensado do licenciamento, tá? Mas você precisa tirar a dispensa para ficar lá disponível esse documento no seu empreendimento, para que você mostre que, se tiver alguma fiscalização algum dia, que você é dispensado do licenciamento e esse documento está lá com você.
E existe também o licenciamento simplificado, que já é para empreendimentos de menor porte e de menor abrangência nos impactos, mas que eles já estão dentro da lista de empreendimentos que são licenciáveis. Então, o empreendimento às vezes ele é pequeno ou ele tem uma abrangência de impactos menor, você vai fazer um licenciamento simplificado. Aqui em Minas, por exemplo, o licenciamento simplificado ele pode ser um cadastro, que é preencher um formulário, ou se for um pouquinho acima de complexidade, você faz um relatório ambiental simplificado. Então a gente chama aqui de LAS-RAS, licença ambiental simplificada com o relatório ambiental simplificado. Aí a gente vem porque eu chamo de licenciamento convencional. Tem gente que chama de outros nomes aí, eu chamo de licenciamento convencional. Esse licenciamento convencional, ele tem as 3 licenças que a gente já falou, a LP, a LI e a LO. Só que existem peculiaridades aqui nesse licenciamento. Em alguns casos, você pode solicitar a LP, a LI e a LO ao mesmo tempo. Então, numa única etapa do licenciamento, eu posso solicitar minhas 3 licenças, tá? Também existe a possibilidade de eu solicitar 2 dessas 3 licenças numa única etapa, que aqui em Minas chama licenciamento ambiental concomitante, né? E aí eu posso solicitar ou as 3 licenças ao mesmo tempo, ou apenas 2 dessas 3 licenças ao mesmo tempo. E aí existe o licenciamento ambiental que se chama de trifásico, que eu tenho que solicitar a licença prévia primeiro, depois que a licença prévia for aprovada, eu solicito a licença de instalação, e depois que eu solicito a licença, depois que é aprovada a licença de instalação, eu solicito a licença de operação. Então esse licenciamento aqui é o mais complexo de todos. E esses licenciamentos, principalmente esse aqui, né, esse licenciamento convencional, ele que tem condicionantes em cada uma das licenças, que se você não seguir as condicionantes, você não consegue solicitar a licença na etapa posterior, beleza? E a licença de operação, todas essas licenças, elas têm prazos máximos de validade. Cara, você entra na resolução CONAMA 237 de 97 que você vai ver os prazos lá. LP acho que no máximo 5 anos, LI no máximo 6, mas você confere lá que eu não tenho certeza sobre isso, eu consulto, né? Mas toda licença tem prazo, então você tem que solicitar a renovação da sua LO. Então você vai conseguir a sua LO, ela vai ter condicionante, prazo para vencer e é uma regra do jogo, tá? 120 dias antes da sua LO vencer, você tem que entrar com seu pedido de renovação, tá? Isso aí é uma regra do jogo, não esquece disso, beleza? E também existe, por exemplo, um empreendimento ele está operando, está com a licença de operação legal lá, mas o empreendedor, a fábrica, a indústria quer fazer uma ampliação, ou no seu tamanho ou na sua capacidade produtiva. Então existe também essa possibilidade de entrar com uma solicitação de ampliação para um empreendimento que já tem a licença, tá? Esse empreendimento, essa ampliação, ela vai ser um além do que já está licenciado, e aí ela vai entrar ou na dispensa, ou no simplificado, ou no licenciamento convencional aqui, na hora que você for solicitar ampliação. Vai depender do tamanho da ampliação que você vai ter que enquadrar isso dentro do licenciamento ambiental. Mas você vai licenciar, no caso de você já ter uma licença, você vai licenciar apenas a sua ampliação, beleza? A terceira coisa que eu quero falar para vocês aqui são as agendas. Quem me acompanha há mais tempo sabe o que são as agendas. As agendas que eu chamo são não fui eu que inventei essas definições aqui, mas existe a agenda marrom, azul e verde. A agenda marrom é o próprio licenciamento ambiental, que é isso que vocês estão aprendendo aqui agora comigo, tá? Então a agenda marrom é o que você está aprendendo aqui hoje nesse vídeo, nessa aula aqui. A agenda azul é o uso de recursos hídricos. Para fazer um empreendimento desse aqui, às vezes você precisa de usar água, né? Principalmente na licença de instalação, para construir um empreendimento. Você faz canteiro de obra, você precisa fazer concreto. Se você tem uma área administrativa lá, você precisa de banheiro, você precisa de água para refeitório, você precisa de água para banheiro. Então a agenda azul é o uso de água. Eu trabalho com empreendimento hidrelétrico que também usa água no próprio empreendimento, né? Então eu preciso de uma outorga de aproveitamento de recursos hídricos para aproveitamento hidrelétrico. E a agenda verde são as intervenções ambientais. Os empreendimentos que eu trabalho fazem supressão de vegetação, intervenção em APP, corte de árvores isoladas
e as compensações oriundas dessas intervenções. Então eu trato essas 3 agendas aqui dentro do processo de licenciamento ambiental, tá? É legal você aprender essas nomenclaturas e conversar, né, nesse nível, porque fica muito claro quando a gente conversa sobre as agendas e facilita o entendimento quando a gente está conversando com outros profissionais da nossa área. E aí, baseado nas agendas, existem os estudos ambientais que são solicitados para cada etapa do licenciamento. Então, numa licença prévia, você vai fazer um EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, né? E o relatório de impacto ambiental, ou o RCA, o relatório de controle ambiental. Então, o EIA é o estudo maior, assim, para a etapa de LP, e se o empreendimento é de menor porte, você vai fazer o RCA. A LI, a gente vai fazer o plano de controle ambiental, e existem alguns estados aí, ou o IBAMA, chama de PBA, Plano Básico Ambiental. Eles são iguais, tá? O PCA e o PBA, eles são iguais. E na fase de LO, você também vai ter o plano de controle ambiental, ou o que é igual ao PBA, e as compensações ambientais. Existem compensações aí por impactos que não são mitigáveis, por intervenção em APP, por supressão de vegetação no bioma Mata Atlântica. Existem várias compensações. Isso vai depender da natureza do seu empreendimento e das intervenções que ele vai fazer. E todo licenciamento tem condicionantes, né? Você vai ter condicionantes que são estudos ambientais, que são cumprimentos de prazo, que são elaboração de relatórios periódicos para o órgão ambiental. E, cara, se liga nas condicionantes. Outorga também tem condicionante, intervenção ambiental também tem condicionante, e se você não cumpre, você não renova, beleza? Para renovação da licença de operação, é exigido, eu não sei se todo estado tem esse mesmo nome, é o RADA, Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental. Você tem que fazer um relatório que o órgão ambiental exige, pelo menos aqui para nós em Minas, com resumo das ações do período da licença de operação. Então a gente faz um resumão para o órgão ambiental analisar esse relatório aqui com os ganhos e com as ações ambientais durante o período da licença de operação para a gente solicitar a renovação da licença de operação nossa aqui, tá? Para o caso de uso de água, a gente precisa entrar com pedido de outorga e de uso insignificante de água, né? Então, para um volume mais baixo, para uma vazão mais baixa de captação, a gente entra com uso insignificante. E para o uso de água de maior vazão, você entra com outorga. E aí eu vou escrever rapidinho aqui que existe as solicitações para a agenda verde, né? Que são as autorizações para intervenção ambiental. Esqueci de colocar aqui, e as compensações, tá? Desculpa a minha letra aí. Compensações, que eu tô falando e gravando ao mesmo tempo. Esqueci de colocar aqui. Então, por exemplo, se o seu empreendimento vai intervir em APP, se ele vai suprimir vegetação, você tem que você tem que fazer esses estudos e entregar para o órgão ambiental, tá? E as compensações é isso. Eu intervir em APP, tem que compensar. Suprimir vegetação, tem que compensar. Esses são os estudos básicos aí dentro do processo de licenciamento. Quais empreendimentos são licenciáveis, cara? Olha na legislação, na resolução CONAMA 237 de 2007 e olha também na legislação estadual aí do teu estado, beleza? Mas todas as minerações, indústria química, metalúrgica, de alimentos, infraestrutura, rodovia, hidrelétrica, eólica, solar, né, fotovoltaica e vários outros empreendimentos de infraestrutura aí estão dentro. Gerenciamento de resíduos, né? A gente fala muito de gerenciamento de resíduos de indústrias, de empresas que a gente presta serviço. E para onde que esses resíduos vão, né? Esses resíduos vão para aterros muito grandes de empresas que recebem esses resíduos de todas as outras empresas. Então, o gerenciamento de resíduos também precisa de regularização. Existem grandes aterros aqui em Minas Gerais que são licenciados aí, né? Tem um aterro que eu me lembro aqui da Essências, aqui acho que em Patinga. Tem alguns outros aí que para receber resíduos de classes mais especiais aí, tá? E as atividades agrossilvopastoriz, cara, eu falo para vocês trabalharem com minerações e atividade agrossilvopastoriz, para quem está começando, olha o tanto de atividade de empreendimento que são licenciados. Agro
silvo e pastoriço também, né? Então, é tudo que é da zona rural, que é do agronegócio, também é licenciável, tá? Outorga para irrigação, licenciamentos, georreferenciamento de imóvel rural, tem muita demanda no agro aí, e eu também sugiro vocês trabalharem na mineração. E aí vou deixar para vocês aqui, ó, algumas legislações básicas, tá? Resolução CONAMA 01 de 86, Resolução CONAMA 237 de 97, Lei Complementar, que eu falei muito dela aqui, número 140 de 2011, e o licenciamento do seu estado, cara. Você precisa procurar o licenciamento do seu estado aí. Não é difícil de entender o licenciamento, principalmente depois dessas explanações que eu dei para você aqui. E saiba esse mínimo e você já está pronto para começar a conquistar seus primeiros clientes, que você vai aprofundar o seu conhecimento no licenciamento quando você tiver demanda de clientes reais, tá? Eu acho que você aprendendo esse panorama geral que eu fiz aqui para você aqui nessa aula, você entendendo isso, estudando essas leis aqui que a gente conversou, você já consegue dar os seus primeiros passos, beleza? Se você gostou, cara, comenta aí a sua opinião, crítica, sugestão. E me segue aqui, ó, Leandro Borges Ambiental, beleza? Não esquece de me seguir, de curtir, de comentar. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas. Obrigado e vocês vão vendo outros vídeos aí. Um abraço.